paz do Senhor Jesus, estamos com a quinta edição de Deuses do Apocalipse e hoje é sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é citada no Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. A igreja de Pérgamo é conhecida e famosa por, durante o século 2 a.C., criar o pergaminho, daí então a origem da palavra Pérgamo e seu significado. No século II a.C., com a proibição da comercialização do papiro, que era importado do Egito, tecnologia egípcia, elemento criado não só para fabricações de barcos, mas a planta papiro também aspiria-se elementos para escrever e efetuar a escrita. Aí então, com a ausência deste respectivo material, em Pérgamo se criou-se os pergaminhos escritos em peles de animais. Era escrito em peles de ovelhas, em peles de animais, então passou a ser efetuada a escrita. No capítulo 2, no versículo 12, Deus se dirige à igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja, ele faz uma alerta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, diz, aquele que tem a espada de dois fios, fazendo então menção à palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, ela é mais penetrante do que qualquer ressonância magnética, ela é apta para discernir o pensamento do homem, quer seja bom e quer seja mal. Quando Deus se dirige à igreja de Pérgamo, ele se, aleluia, então diz, aquele que tem a espada de dois fios ou dois gumes. Conheça as tuas obras e onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós onde habitas. Aqui ele se dirige a seu fiel testemunha, citado por Antipas. Antipas foi um dos primeiros bispos de Pérgamo, fiel à palavra de Deus. Antipas de Pérgamo, ele foi discípulo de João o Evangelista e então foi usado por Deus para evangelizar, pregar e ensinar a palavra de Deus na Ásia, na igreja de Pérgamo. Só que com o levante e a ascensão romana, Nero chegou ao poder entre o ano 64 e 68 depois de Cristo. Ele então perseguiu a igreja do Senhor, condenando de morte aqueles que não prestassem culto aos seus deuses, às suas doutrinas, e aqueles que se recusassem a adorar os imperadores romanos e participar dos cultos imperiais. Então Antipas, se negando a adorar Nero, se negando a prestar culto aos Palaitas e também aos Nicolaitas, e também cultos que eram prestados a imperadores, os chamados cultos imperiais, como citado em Apocalipse, ali na carta à igreja de Filadélfia, como nós citamos quando falamos sobre os deuses do Apocalipse na igreja de Filadélfia, ali cita os cultos imperiais, e ele então é condenado à morte. Entre o ano 67 depois de Cristo também, Nero condenou e decapitou o apóstolo Paulo. Neste mesmo período, entre 64 e 68 depois de Cristo, Nero, que governou e imperou por 4 anos Roma, ele persegue e faz tornar-se mártires da igreja de Pérgamo, a fiel testemunha do Senhor. Antipas, porque é fiel testemunha que Deus dá testemunho de que ele se negou a adorar outros deuses e preferiu morrer do que antes se contaminar ou se prostituir em adoração a outros senhores. Nero manda queimar Antipas dentro de um touro de bronze, que era uma forma brutal de execução romana, uma condenação brutal àqueles que então Roma o condenava. Enquanto a cabeça do apóstolo Paulo caía em Roma, Antipas estava sendo queimado vivo dentro de Pérgamo.
A história conta que enquanto Antipas fritava dentro do touro de bronze, ele orava por seus perseguidores. Daí então nós entendemos por que Deus dá testemunha de seu servo, fiel testemunha, enquanto o Evangelho nos manda orar pelo que nos persegue, para que sejamos havidos de digno de ser chamado e reconhecido Filho de Deus. Então Deus faz referência a Antipas de Pérgamo, que foi mártir de Pérgamo na Ásia, no mesmo período que Paulo foi mártir em Roma, ambos mandados de morte por Nero. No versículo 14 ele fala: porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem nos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão é citado em Números 22 e 24 como um profeta que foi contratado para então amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus estava nas campinas de Moabe e então ele foi alugado, contratado para amaldiçoar, proferir palavras malignas, proferir palavras má, de maldição. Agora nós vemos de que aqui a doutrina faz menção aos que seguem os caminhos de Balaão, como também em Tiatira nós vemos que Deus condena aqueles que têm a doutrina e cedem a doutrina de Jezabel. Aqui Deus está falando no mesmo sentido, no contexto histórico e cultural, se referindo a profetas, pessoas que profetizavam por dinheiro, que profetizavam por benefício. Aqui Deus está falando daquela pessoa que omite pregar a verdade, que se omite ensinar o verdadeiro caminho em troca de dinheiro. Aqui Deus está falando daquele pregador que, quando vai num lugar, ele, se for pago pelo líder, ele omite-se de pregar a verdade, de combater o pecado em troca de dinheiro. Balaão foi alugado para amaldiçoar um povo, mas na hora a Bíblia diz que Deus mudou as palavras na sua boca e em vez de amaldiçoar, ele abençoou. Mas aqui no contexto, Deus está condenando aqueles que toleram a doutrina de Balaão, aqueles que toleram esse tipo de pregadores, de pessoas, de mestres, que ensinam por dinheiro, que ensinam por benefício. Se algo for de trazer benefício, então assim eles ensinam. Se for de trazer perseguição, eles omitem então de pregar a verdade, de ensinar a verdade em troca de dinheiro. Aqui no versículo 15 diz: assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Duas doutrinas havia em Pérgamos: a doutrina dos balaítas, dos profetas que profetizavam por dinheiro, que abençoavam, que amaldiçoavam, se fosse preciso, se fosse pago, e a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas, ele é um diácono citado em Atos 6, versículo 5, em Atos 11, 19 e em Atos 13. Os nicolaítas são oriundos do ministério de diácono Nicolau, que foi ungido junto com Estevão, e foi peregrino para Antioquia da Pisídia, sua terra natal, da onde ele era grego, prosélito, e lá ele estabelece a primeira igreja fora de Jerusalém. O ministério de Nicolau é conhecido como ele ter fundado a primeira igreja fora de Jerusalém, da onde Barnabé depois levou o apóstolo Paulo para lá, para jejuar um ano, para ser enviado então para a missão. Foi do ministério de Nicolau que Paulo saiu, porque Paulo era perseguidor dentro de Jerusalém. Então ele foi levado para lá, para ser preparado. A Bíblia também dá testemunho em Atos 13, que lá na casa dos nicolaítas, na casa de Nicolau, além de Paulo ser separado junto com Barnabé pelo Espírito, o Espírito Santo falava. E eles foram pela primeira vez chamado cristão e reconhecido, foi na casa de Nicolau.
Mas só que depois, com o passar dos tempos, os seus discípulos gregos tornaram-se helênios e passaram a praticar as práticas de Afrodite, as práticas de sensualidade, inclusive até trocando as suas esposas com outros homens casados, praticando então a lascívia, o pecado dentro do povo. E Deus se aborrece, se entristece com essa prática. E ele diz: a qual eu aborreço. Ele condena a doutrina de Balaão e também condena a doutrina dos Nicolaítas. Os Nicolaítas eram da Antioquia da Pisídia, na Grécia, e eram discípulos de Nicolau. Você vê ali em Atos 13 que na casa de Nicolau tinha doutores, mestres, até o procônsul de Herodes, Paulo, Barnabé, mas dali surge uma falsa doutrina herética que faz com que permaneça por tempos, séculos, e até nos dias de hoje nós temos esse tipo de doutrina inserida dentro do seio eclesiástico. Então, assim também segue a doutrina dos Nicolaítas, o qual eu aborreço. Balaão, quando foi amaldiçoar, ele abençoou, ele trocou. Balaão é citado em Números 22, versículo 24. Agora, Balaão, o significado do seu nome é sem povo, estrangeiro. E quantos profetas nos dias de hoje, sem povo, sem identidade, considerado estrangeiro, eles vivem de lugares em lugares, em troca de dinheiro. Se lhe pagam bem, se a oferta é boa, eles abençoam, se não, eles amaldiçoam, não têm identidade, são os Balaãos dos nossos tempos. Balaão quer dizer aquele sem povo, estrangeiro, que não tem identidade. Eles alugam, eles investem contra o povo de Deus por troca de dinheiro, omitem-se da verdade. Os Nicolaítas praticam a imoralidade. E quantos imorais nós temos inseridos nos dias de hoje? A carta à igreja de Pérgamo, ela defende a fiel testemunha Antipas, ela condena a doutrina de Balaão, ela condena a doutrina dos Nicolaítas. Antipas, o significado do seu nome é contra todos. Antipas era contra todo esse tipo de doutrina, era contra toda a imoralidade, era contra toda qualquer prática de culto que não fosse a único e suficiente Salvador, que não fosse ao único Deus, que não fosse somente pela uma única palavra, pela uma única verdade. Mas os Balaítas estavam inseridos nesse contexto. Agora, Deus fala no versículo 16: arrepende-te, pois quando não breve virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que vencer eu vos darei do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém, senão aquele que tem, o recebe. Quando ele fala isso, ele fala sobre o julgamento romano. Quando o julgamento era efetuado e a pessoa era livre, era liberta, era tida como inocente, era-lhe dada uma pedra branca como sinal de liberdade. Quando ele fala isto, ele está dizendo: eu vou libertar-vos. Quando for ter convosco, eu vou libertá-los, vou dar uma pedra branca, vou te condenar inocente, vou te condenar inocente, vou te dar uma pedra branca com um novo nome escrito. Em Gênesis 17 e Gênesis 32, 27 e 28, Jacó recebe um novo nome quando ele é escolhido para passar a carregar o nome de Deus, a palavra de Deus. Abraão, em Gênesis 17, tem o seu nome trocado quando Deus faz
cumpre a sua promessa, quando Deus começa então a mostrar lá na Torá, lá no Velho Testamento, de que quando passa-se o processo, ele troca o nome, ele troca a história. E Deus diz, Isaías 65:15 diz, quando Sião for redimida, a boca do Senhor designará um novo nome. Isaías 62 diz que Deus nos dará um novo nome. Então, quando Deus fala a respeito da igreja de Pérgamo, Ele está fazendo uma promessa. Eu vou te libertar. Eu vou te libertar das doutrinas dos Balaítas, das doutrinas dos Nicolaítas. Seja-me fiel, pois eu, aleluia, o libertarei. Lhe darei um novo nome, escrito de liberdade, o qual ninguém saberá senão somente aquele que o porta. Recebe esta palavra em nome de Jesus.